Estamos de volta na nossa entrevista com José Machado, que é assessor especial do Ministério da Integração Nacional. José Machado, por que o Brasil protela ou protelou e protela ainda tanto a questão da hidrovia, enquanto acarreta prejuízos com as rodovias? Por que o país funciona dessa forma? Olha, o predomínio da rodovia vem colado na indústria automobilística. Quer dizer, a gente tem que entender que em determinado momento do Brasil que se instalou o parque industrial e a indústria automobilística veio com pompa, a partir dos anos JK, no período JK, etc., a rodovia se revelou um forte parceiro da indústria automobilística. Uma coisa está ligada à outra. Isso associado à tradicional falta de planejamento do Brasil no passado, fez com que a ferrovia entrasse em decadência e a hidrovia nunca foi cogitada. A hidrovia, ela existe na Amazônia, ela existe em algumas bacias hidrográficas. No Rio São Francisco ela existe ainda. Ela existia no Rio São Francisco, ainda existe, mas transporte de carga geral. Não tem um volume de comercial assim, de grandes proporções, que seja impactante. São transportes mais pontuais, que não tem grande significado econômico. O que nós estamos pleiteando é uma hidrovia que venha se somar aos outros modais, se articular aos outros modais, para revolucionar a matriz de transporte no Brasil. E trazer divisas. Certo. E tornar a nossa produção mais competitiva de um lado e, de outro lado, garantir o desenvolvimento regional. Porque no momento que você constitui malhas logísticas, articulando os três modais em complexos logísticos, você acaba tendo um impacto no território, porque você torna as relações econômicas mais densas, com mais valor agregado, você agrega valor à economia regional e desenvolve a região, que é o que nós queremos, porque nós somos um país ainda muito fragmentado, com desigualdades regionais gritantes, e nós temos que superar. Portanto, ter um olhar sobre o território é muito importante. Nós não podemos pensar, por exemplo, numa matriz de transporte só para pegar a produção numa determinada localidade e botar num porto para exportar. Isso é bom para o exportador. Talvez seja bom para o agricultor, mas não é bom para a economia regional, porque ela não gera capilaridade, ela não gera densidade econômica na região. O que nós precisamos é ter uma estrutura de transportes que agregue valor à economia regional, que possa sim favorecer a exportação, mas que favoreça também o intercâmbio entre as cidades, a rede de cidades, a região ou interregionalmente. Nós, por exemplo, podemos, de Pirapora, transportar milho para atender às demandas da pecuária do Nordeste. Hoje, eu fiquei sabendo outro dia, que existe do Nordeste importação de milho da Argentina, porque chega mais barato o milho da Argentina do que o milho aqui da região de Pirapora. Agora, por que isso? Por causa da logística. O frete caro, né? Tá certo? Então, se nós pensarmos nisso, nós estudarmos isso com um pouco mais de cuidado, com uma visão mais estratégica e com uma visão de ocupação ordenada do território, eu acho que nós vamos ter uma mudança de patamar. Eu pelo menos, imagino assim. O senhor citou uma palavra, capilaridade, dentro da logística. O que realmente vem a ser capilaridade? Bom, capilaridade vem de cabelo, significa que você precisa ter várias ramais, Você tem que atingir, quando você formula uma proposta de logística, de transporte, você tem que pensar nas estradas vicinais, você tem que pensar nos ramais ferroviários, você tem que pensar na hidrovia. Então, com isso, você cria uma malha, você cria redes que se entrelaçam. Então, quanto mais densa for essa rede, mais forte vai ser a economia regional. E aí, nós não estamos falando só de infraestrutura de transporte, nós estamos falando da infraestrutura de energia, nós estamos falando da infraestrutura de educação, de saúde, de comunicação, internet, telefonia.
Então, nós temos que pensar, né, que o Brasil não pode ficar refém da demanda externa. Nós temos que valorizar o mercado interno. Nós temos que fazer com que a produção brasileira chegue a outra região do Brasil. A questão do milho. O Brasil é um alto produtor de milho e hoje está importando o milho da Argentina. Não, essa é uma notícia que eu vi, eu não tenho isso comprovado. Sim. Eu vi de um interlocutor meu, uma pessoa que me é de fé, me dizendo que havia no Ceará, na região do Nordeste setentrional, empresários importando milho da Argentina, porque o custo desse milho chegava mais barato do que importar de uma região brasileira. Porque a logística brasileira impede que você coloque o milho no Nordeste a preços competitivos. Né? A mesma situação nós podemos dizer no Rio Parnaíba. Hoje, há muita gente que defende a navegação do Rio Parnaíba para permitir que a produção do Parnaíba consiga chegar a outros estados do Nordeste a preços competitivos, o que hoje não é possível. Então, hoje, cada vez mais, a gente precisa criar essas redes. Só que se você imaginar que o mercado por si só vai fazer isso, é uma ilusão, não vai fazer. Então é por isso que precisa que o Estado, o governo, adquira uma capacidade de analisar essa situação e de intervir para proporcionar esses avanços. O gestor da hidrovia seria o próprio governo federal? Então, a gestão é uma questão importante. Essa é uma questão que não está solucionada. Essa é uma questão para a gente se debruçar sobre ela. Nós temos que nos debruçar sobre ela. No caso da hidrovia do São Francisco, nós sabemos que tem um custo rotineiro, anual pelo menos, de dragagem e outros gastos com a manutenção da hidrovia, que hoje é custeado pelo orçamento da União. Acontece que as conjunturas mudam e você não tem como garantir religiosamente que você vai conseguir colocar no orçamento da União verbas para custear a hidrovia. Então nós temos que buscar alternativas que viabilizem esse custeio da hidrovia, que não pode ser interrompido. Porque, veja bem, para o empresário colocar a sua frota de barcaças e de empurradores numa hidrovia, né, ele vai fazer esse investimento, é alto. Aí navega um determinado ano, perfeitamente, o rio está com o seu canal perfeitamente navegável. Se no ano seguinte o rio estiver assoreado, os seus barcos vão encalhar nos bancos de areia. E aí, como é que fica? Nós não podemos permitir que haja bancos de areia no leito do rio, pelo menos no canal de navegação. E eles ocorrem ano a ano. E eles ocorrem todo ano, porque com as cheias do rio, quando o rio volta ao normal, esse sedimento se assenta no fundo do rio. E pode até mudar o curso do rio. E coloca, então, os bancos de areia, o que dificulta a navegação. Né? Então, esse trabalho de dragagem, que ocorre em qualquer rio do mundo, tem uma manutenção que você tem que fazer. Agora, o que nós temos que fazer é diminuir também o volume de dragagem, que isso custa caro. Quanto menos sedimento a gente tiver que tirar, melhor. E o que fazer para diminuir a quantidade de sedimento no leito do rio? É melhorar as práticas agrícolas, para que impedir que esses sedimentos que vêm da agricultura vão para o leito do rio, que é o que acontece hoje. O rio é assoreado por conta das más práticas agrícolas que acontecem nas margens dos dois lados do rio. Há como mudar isso? Vamos mudar com a sustentabilidade agrícola, com plantio direto na palha, que é uma tecnologia hoje revolucionária que protege o solo. Né? Nós vamos fazer isso consorciando pecuária e lavoura. Né? Então, há várias técnicas hoje que estão sendo discutidas no âmbito do Ministério da Agricultura, da Embrapa, né? No sentido de fazer com que, e também a própria recuperação das matas ciliares. Né? Nós temos que revitalizar as margens dos rios, estabilizar os barrancos do Rio São Francisco, para impedir essa sedimentação no fundo do leito. É um trabalho grandioso. É um trabalho grande. Esses 426 milhões serão que você mencionou, parte desse dinheiro é para ações dessa natureza. Não é? Acho isso fundamental. Não é? Parte